Paulo aqui está falando a respeito de uma lei que liga o homem à sua mulher enquanto eles viverem, a famosa lei do casamento. Mas que lei é essa? O que isso de fato afeta na vida de quem é casado? Afeta alguma coisa na vida de quem é solteiro? Também. Vamos entender uma situação. Primeira coisa a respeito do casamento que você precisa entender de uma vez por todas é que o casamento, ele não é obrigatório. Deus não criou o ser humano, o homem e a mulher, com a obrigação de serem casados. Claro, nós tivemos o modelo do casamento que foi criado por Deus, exemplificado na vida de Adão e Eva, mas o restante da humanidade sempre tiveram a opção de se casar ou não se casar. Entretanto, assim como todas as coisas que Deus criou e elas estão submetidas a leis, por exemplo, quando você pega os 7 primeiros dias da criação, você descobre que Deus criou uma lei acerca da física, da questão da luz, das trevas, como funciona todo esse universo maravilhoso. Deus criou a lei da gravidade, colocando metade das águas que havia sobre o abismo no céu e fez a atmosfera, criou a gravidade e a gravidade ela está submetida às leis. Deus criou também os astros, as estrelas, o sol, a lua, e todos eles estão também submetidos a uma lei que faz com que cada um permaneça no seu devido lugar. Deus criou os animais, Deus criou os rios, as árvores e as frutas. E quando você vai estudar a biologia, você descobre que existem leis que regulam todo o ciclo, que regula a criação. Olha, é tão perfeita as leis de Deus que quando você pega, por exemplo, uma semente, se você pegar uma semente de abacate e plantá-lo, todos os nutrientes que eles vão sugar da terra, aquela semente, vai ser única e exclusivamente para se cumprir uma lei biológica e vai dar outro abacate. Então, tudo que Deus criou está submetido a uma lei. A lei que Deus cria é justamente para que todos os organismos vivos, não vivos, animados e inanimados que Deus criou, eles possam cumprir o seu propósito. O casamento tem um propósito. O casamento foi criado por Deus e o casamento tem uma lei. E a lei é a seguinte: existem vários pontos da lei, vários. É uma lei complexa, mas ao longo desses 84 dias do Manual do Casamento, nós já vimos muita coisa. Então, existem coisas que não convém que eu diga aqui. Mas, para resumir essa lei, ela tem pelo menos 3 pontos muito importantes. O primeiro ponto é o ato da união, porque a Bíblia diz que o homem, ele deixa o seu pai e a sua mãe, assim como a sua mulher deixa seu pai e sua mãe. Os dois se unem, se formam uma só carne, proveniente de um fenômeno que Deus faz, porque essa união só é possível por meio de algo que Deus realiza no ser humano. Então, mediante a união de 2 pessoas que se transformam em uma só carne, agora celebrado por meio do sexo, celebrado por meio da moradia, celebrado por meio do compromisso social, o homem e a mulher se casam. Essa é a lei. Então, para que exista um casamento, se faz necessário que tenha esses requisitos. Um compromisso social, um compromisso entre as 2 partes, um ato sexual e o consenso e o conhecimento de seus familiares. A partir desse momento, criou-se um vínculo entre as 2 pessoas. Não existe a necessidade de você celebrar um casamento diante de Deus, por exemplo, tendo que ser numa determinada igreja. É uma situação tão interessante, sabe por quê? Porque, olha na Bíblia, quantos casamentos eram celebrados na igreja? Você vai perceber que nenhum. Entretanto, existia toda uma cerimônia que marcava esses aspectos, que fazia com que os cônjuges eles declarassem publicamente que eles estavam juntos, que eles queriam ficar juntos e que eles iriam celebrar um ato sexual para consumar essa aliança. Então, a lei do casamento
ela é objetiva, tá? Esse é o primeiro ponto para que se exista. Se porventura uma pessoa fez um compromisso com a família, com os amigos, com todo mundo, mudou para uma casa morando com essa pessoa e consumaram isso mediante um ato sexual, o casamento está celebrado. Agora, entenda que é necessário cumprir tais requisitos. A Bíblia deixa bem claro que quando as duas pessoas elas tão somente não cumprem esses requisitos, mas vão lá e fazem um ato sexual, elas não estão celebrando o casamento. Eles estão cometendo o pecado da fornicação. Se porventura eles não cometem um ato sexual, mas eles fazem o compromisso diante da família, diante dos amigos, de que querem ficar juntos, estão se planejando para isso, então a Bíblia chama isso de noivado. Então entenda que cada coisa tem o seu papel. E a lei do casamento, para que ele exista, tem esse primeiro ponto importantíssimo a ser cumprido. Mas então tá bom. O segundo ponto da lei do casamento é até quando essa aliança vai durar. No texto que nós lemos hoje, de 1 Coríntios, Paulo ele deixa bem claro que, segundo a lei do casamento, e quando ele fala lei do casamento, segundo a lei, ele não está fazendo menção a uma lei de Moisés, ele não está fazendo menção a uma lei referente à nação de Israel, ele não está fazendo uma menção de uma lei para aqueles dias, ele está colocando essa lei como uma lei universal, uma lei que Deus concedeu a todo ser humano. Então, não precisa que essa lei esteja submetida ao tempo, à geografia, à cultura. A lei que Deus instituiu acerca do casamento prevê que ele dure até a morte de um dos cônjuges ou dos dois. Então ele deixa bem claro que enquanto os dois viverem diante de Deus, eles estão unidos. Existe alguma coisa que o homem pode fazer para desfazer essa união? Não. Existe um verso na Bíblia que quando Jesus está falando acerca do casamento, quando ele é questionado pelos fariseus acerca do divórcio, da lei de Moisés e tudo, em outros vídeos eu já falei a respeito disso. Jesus ele fala bem assim, olha, aquilo que Deus uniu não separe o homem. E eu tenho para mim a seguinte interpretação, que quando Jesus fala não separe o homem, na verdade ele não está dando uma ordem para que o homem não vá lá e separe a sua união. Não, mas eu entendo como Jesus falando que, na verdade, aquilo que Deus uniu, o homem é incapaz de separar. Então, se Deus formalizou, está escrito nos livros do céu que os dois se tornou uma só carne, não há nada que o homem possa fazer para desfazer tal aliança. Mas então tá bom. Então nós sabemos que a lei do casamento ela inicia apenas quando se atende tais requisitos e a lei do casamento termina com a morte de um dos cônjuges. Ótimo, isso daí ficou muito claro acerca da lei do casamento. E eu estou dizendo isso para você por quê? A maioria das pessoas que estão fazendo o manual do casamento estão justamente num ponto crítico onde eles querem decidir, querem achar fundamentos, meios, justificativas, talvez para começar um novo relacionamento. Entenda que diante de Deus, na plataforma, na estrutura que Deus criou um casamento, estabeleceu uma lei sobre ele, e isso é impossível. Ah, Diego, mas o meu pastor disse que eu posso me casar de novo. Tudo bem. Quem é seu pastor diante da palavra de Deus? E olha, eu vou dizer uma coisa séria aqui para você. Hoje está muito complicado você confiar em pastores. Está muito complicado você confiar em denominações. Sabe por quê? Porque hoje existe um interesse financeiro altíssimo. Como você bem sabe, o curso do Manual do Casamento ele é pago. Nós disponibilizamos também esse curso gratuitamente para todos aqueles que não têm condição. Sabe por quê? Porque o nosso maior compromisso é justamente transmitir a verdade para você. Quem tem condições de financiar, de custear o Manual do Casamento, faz muito bem e eu tenho certeza que Deus abençoa. E isso nos possibilita a cada dia dedicar tempo, esforços, para levar essas verdades para mais pessoas. Entretanto, o nosso compromisso financeiro com você encerra-se aqui. E nós não temos a pretensão de lhe sugar cada dia mais e cada vez mais recursos. Não é isso.
Nossa pretensão é transmitir a verdade. Lamentamos por não ter condições de fazer isso sem depender de ninguém. E eu vejo pontos positivos em você ter que se comprometer com isso. Mas enfim, falaremos disso numa outra oportunidade. O que eu estou querendo chegar ao ponto é o seguinte. Hoje nós vivemos numa sociedade em que mais da metade dos casamentos são desfeitos e essa maioria das pessoas acabam se casando de novo. Porque a filosofia da nossa sociedade nos dias de hoje é o seguinte: você casou, não deu certo, casa de novo. Existe uma outra filosofia atrelada a essa que diz assim: olha, você casa para ser feliz. Não foi feliz? Separa, a felicidade está em outro. E diante disso, a nossa sociedade está contaminada. Você usar um discurso de que casamento é um só e para a vida toda, ele é antiquado, é obsoleto, já não cabe mais na nossa sociedade. E por causa disso, as igrejas que hoje dependem do dízimo de ofertas, elas não podem jogar fora metade da sociedade. Infelizmente, é assim que eles fazem. Eles aceitam, eles criam regras para que isso aconteça, eles pegam textos da Bíblia fora do contexto em busca de um pretexto para dizer que está tranquilo você se casar de novo. Você quer ver uma situação? Eu estou falando da lei do casamento. E eu estou falando que enquanto ambos viverem, eles estarão ligados por essa lei. Mas a Bíblia em algum momento permite que haja separação? Que eles de fato deixem de viver juntos? Sim, a Bíblia prevê algumas situações em que isso é possível. Por exemplo, a Bíblia fala no caso de imoralidade sexual, de adultério, de julgo desigual. Quando a Bíblia traz essas situações, ela deixa bem claro que você pode até vir a se separar. No caso de adultério e imoralidade sexual, que é ligada à lei de Moisés, Jesus deixou bem claro o seguinte, que por essas causas, devido à dureza do coração do homem, eles poderiam se divorciar. Paulo, quando fala a respeito disso, diz que quando esse divórcio ocorre, é única e exclusivamente para que os cônjuges possam se ver livres do fardo dessa lei. Por que fardo dessa lei? Porque a lei, ela não é apenas para regular quando começa ou quando termina o casamento. A lei prevê responsabilidades sociais, responsabilidades sexuais, responsabilidades materiais entre os cônjuges para que eles possam se manter, para que eles possam se desenvolver, para que eles possam crescer, para que eles possam sobreviver nesse mundo. Então a lei do casamento prevê tudo isso. E essas circunstâncias em que eles se separam, que é previsto na Bíblia, que é previsto na lei do casamento, ela permite que eles se separem, mas ela não permite que uma nova aliança seja feita com outras pessoas. Quer ver uma situação? Quando Jesus falou a respeito disso, ele até falou assim, olha, se porventura a repudiada, a pessoa que for mandada embora, ou seja, nós temos duas pessoas casadas. Uma decidiu que a outra deveria ir embora. Tá? Então, vamos chamar esse de homem e essa que foi embora de mulher. E Jesus fala assim, olha, se a repudiada, ou seja, essa daqui não tinha culpa, ela foi mandada embora. O homem simplesmente falou assim, ó, vaza. E aí ele fala assim, olha, e se a repudiada for e casar de novo, ela comete adultério e quem se casar com ela comete adultério. Então vamos entender a lógica do que Jesus está falando. Se uma pessoa é abandonada pelo outro, ou seja, ela agora aqui não tem culpa. Ah, Diego, mas ela cometeu adultério, ela mentiu, ela não fazia comida direito, ela não agradava o marido. Tudo bem, foi ele que decidiu mandá-la embora. Ele que a repudiou. Então, por ela permaneceria o casamento. Não está continuando por quê? Porque ele mandou ele embora. Então Jesus fala bem assim acerca da lei. Ele fala assim, olha, se ela for casar de novo, ela adultera. Simples assim. Quem casou com ela também estará em adultério, estará pecando. Então quer dizer que Jesus está dizendo que a parte que foi expulsa do casamento, se casar de novo, comete adultério. E aquele que expulsou, então, pode se casar de novo? Então é assim que funciona a lei? Então quer dizer que se eu mandar embora, a outra parte está condenada. Eu posso casar de novo. E isso é tão fantástico,
essa matemática porque as igrejas dizem assim, olha, se você for a parte que foi traída, então você pode casar de novo. Então, peraí. Então quer dizer que o perdão de Deus, nesse caso, é dado somente àquele que não adulterou? Então quer dizer que o adultério se tornou num pecado imperdoável? Eu achava que era só blasfêmia contra o Espírito Santo. Então quer dizer que aquele que um dia adulterou, se porventura o cônjuge não lhe perdoar, engraçado, porque o perdão é um requisito da salvação, não é verdade? Então quer dizer que se o cônjuge não perdoar, aquela pessoa que adulterou, ela também nunca mais obterá a salvação? Nunca mais obterá o perdão? É isso? Então entenda que a lei ela é bem clara. Pode se separar? Sim, mediante adultério, infidelidade e imoralidade sexual. Pode se casar de novo? Não. Paulo ele fala acerca do jugo desigual entre um crente e um descrente. E quando Paulo fala a respeito disso, ele fala bem assim, olha, o crente, aquele que tem o temor do Senhor, aquele que conhece a lei do casamento, esse não se separe do descrente. Agora, se o descrente quiser se separar, proveniente a decisão do cônjuge crente, então que se separem, mas que fiquem sem se casar. Tem pessoas que casaram sendo a mulher crente e o marido descrente. Já casaram sim. E ao longo da vida pega e fala assim, eu quero separar porque eu vivo em jugo desigual. Peraí, você não sabia quando você casou? Já não era assim a situação? Então não vai me usar esse discurso. Paulo, quando ele considera o divórcio, sob tais circunstâncias, ele deixa bem claro, se uma pessoa vier a se tornar crente, se uma pessoa vier a conhecer Cristo, os dois não conheciam, um se tornou, o outro não se tornou, então gerou um jugo desigual. E Paulo deixa bem claro assim, olha, aquele que não é crente, se quiser se separar, que o crente se separe. E ele já complementa logo em seguida, porém, que fiquem sem se casar. Está lá, 1 Coríntios 7, você pode ler o capítulo todo e você vai ver essa explicação. Então nós temos na lei do casamento todo esse amparo, toda essa didática, tudo isso a respeito de quando começa, quando termina e os seus detalhes, né, os seus pormenores. Agora, a lei do casamento também prevê uma outra situação. O ser humano que se casou, que se submeteu à lei do casamento, ele poderá se casar de novo uma segunda vez? Sim. Quando? Quando a lei deixar de cumprir a sua parte da aliança. E como que isso acontece, Diego? Quando o cônjuge morre. Então é simples, se você ficou viúvo, você já não tem mais aliança nenhuma para cumprir. E você agora já não está mais sob a lei do casamento. Agora você está livre. Quer se casar de novo? Vai lá, case. Não quer se casar de novo? Então não case. E nós precisamos entender que a lei do casamento, além de todos esses detalhes, ela gera pecados. E a Bíblia deixa claro que pecado é o quê? A transgressão da lei. Aquele que casa está submetido mais facilmente a pecar ao negligenciar o sexo, a negligenciar a submissão, a negligenciar a intercessão, os cuidados da vida espiritual, as responsabilidades financeiras. Então, quando Paulo aconselha, acerca da possibilidade de se casar de novo, ou se manter viúvo, ou se manter solteiro, é justamente porque quanto menos leis você tiver submetido, menores as suas chances de errar. E no vídeo de ontem, inclusive, nós falamos a respeito disso, daquele que casa e faz bem, mas aquele que não casa faz muito melhor. É justamente por aí que Paulo está falando. O vídeo de hoje é para ajudar você a entender essa situação. Perceber que mesmo estando separado, se você decidir permanecer como está, você vai fazer bem. Mas você não vai poder se casar de novo. Se você decidir se unir novamente ao seu esposo, à sua esposa, entenda que esse compromisso é para a vida toda. E esse compromisso para a vida toda não vai ser firmado hoje, quando você decidir restaurar o seu casamento. Não. Esse compromisso para a vida toda já foi firmado lá atrás, quando vocês dois se tornaram uma só carne. Tá bom? Nos vemos amanhã. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.